Nesta maravilhosa jornada da vida encontramos bênçãos em abundância, dádivas que Deus nos deu. Entenda que é essencial trilhar esse caminho com sabedoria, reconhecendo que nem todos os que parecem estar do nosso lado realmente pensam os nossos melhores interesses. Com o brilho da amizade nos olhos, alguns podem abrigar más intenções por trás dos seus sorrisos. Discernimento não é pessimismo, é uma salvaguarda. Reflita sobre o Salmo 23, versículo 5, onde ele resume lindamente: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esta é uma verdade divina que precisamos abraçar. Todos nós somos abençoados abundantemente, muitas vezes bem debaixo do nariz daqueles que se opõem a nós. É uma realidade dura, mas da qual não devemos fugir: a existência de adversários. Isso não é uma tentativa de incutir medo ou desconforto, mas um apelo à compreensão. Muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de traição, com o coração pesado de decepção, e com sua dor atribuem erroneamente a culpa a Deus, sem perceber que a situação em que se encontram é uma criação delas mesmas. As Sagradas Escrituras repetidas vezes nos lembram da presença de adversários. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44, nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As Escrituras não medem palavras, elas apresentam uma imagem sincera do mundo em que vivemos, um mundo que inclui aliados e adversários. A ignorância não é uma bênção neste caso. É imperativo reconhecer a presença de inimigos em nossas vidas. A manifestação de um adversário pode variar. Alguns podem mostrar abertamente sua antipatia, enquanto outros podem esconder sua animosidade atrás de máscaras de amizade, prontos para atacar quando você menos esperar. Nosso Senhor Jesus, um homem perfeito e personificação da bondade, não estava isento de adversários. Apesar de suas ações, que sempre foram em benefício dos outros, ele enfrentou oposição. Então, quando você se sentir abençoado, se alegre silenciosamente e em seu coração agradeça a Deus. Mas esteja atento a quem você compartilha suas bênçãos. Mantenha seus triunfos e vitórias guardados, não por medo, mas por uma posição de sabedoria. Esta é a chave para caminhar no favor de Deus enquanto navegamos nas realidades do mundo. A existência de adversários não deve inspirar medo ou alterar o seu caminho. Em vez disso, deveria servir como um lembrete para caminhar com discernimento, continuando a espalhar o amor e orando por aqueles que talvez não desejem o melhor para você. Lembre-se de que uma bênção compartilhada com sabedoria é uma bênção preservada. Apesar do absoluto altruísmo e perfeição personificados no nosso Salvador Jesus Cristo, ele não estava isento de adversários. Foi essa perfeição que atraiu discórdia. E isso é um lembrete claro para cada um de nós. Se Jesus, em sua divindade impecável, encontrasse oposição, o que nos faz acreditar que nós, em nossa humanidade imperfeita, estaríamos isentos disso? Em nossa jornada, inevitavelmente cruzaremos o caminho de antagonistas, alguns conhecidos e outros escondidos nas sombras. Essa é a intricada jornada da vida pela qual navegamos, pintada com tons de inveja, ciúmes e mal-entendidos. A humanidade, ao contrário da natureza direta dos nossos companheiros caninos, é um quebra-cabeça complexo de emoções e motivações. Enquanto um cão demonstra despretensiosamente amor ou desdém, um humano pode mascarar suas verdadeiras intenções, aguardando até que ataquem nossos mais vulneráveis. Nesse labirinto de emoções, as bênçãos dadas por Deus podem ser um farol de esperança, mas também pode se tornar uma faísca de amargura. Sua prosperidade pode inspirar alguns, enquanto alimenta o ressentimento em outros. Assim, torna-se essencial dar testemunho das bênçãos de Deus com medida de sabedoria e discrição. Compartilhar seu testemunho não deveria envolver a exposição de todos os detalhes intricados de suas bênçãos. Há sabedoria na contenção e, às vezes, quando Deus derrama sobre você a sua graça, é melhor permanecer em silêncio, expressando calmamente gratidão. Nosso mundo está impregnado de malevolência que excede a nossa imaginação. As histórias arrepiantes de engano e traição que se desenrolam todos os dias são testemunhos desta amarga realidade.
Não podemos estender a nossa confiança literalmente. Ela é um bem precioso para ser compartilhado com aqueles que realmente merecem. À medida que atravessamos esta terra, se torna mais evidente que o mal espreita em cada canto. Nosso livro sagrado, a Bíblia, sublinha esta dura verdade. Ao viajar pela vida banhado pelas bênçãos de Deus, lembre-se de viver com humildade, sabedoria e discernimento. Suas vitórias podem inspirar muitos, mas também podem atrair inveja. Testifique a bondade de Deus, mas lembre-se de que nem todos têm o direito de conhecer a profundidade de suas bênçãos. Em um mundo onde o engano muitas vezes ofusca a verdade, às vezes é melhor valorizar as bênçãos de Deus em silêncio e lembrar que, quando Deus te abençoar, você deve manter a boca fechada. Nas crônicas sagradas da Bíblia, a vida de José oferece uma lição poderosa. Sua história serve como um farol brilhante, mas mostrando a importância da discrição quando recebemos as bênçãos de Deus. A compreensão e a sabedoria adquiridas em sua jornada de vida podem guiar a todos nós no caminho da benevolência divina. Os irmãos de José se tornaram alvos de inveja e amargura quando ele, em sua inocência, compartilhou seus sonhos proféticos. Seus corações, cheios de hostilidade, não conseguiram compreender o plano de Deus por trás da grandeza destinada a José. Com a providência divina, o que eles pretendiam como mal resultou em bem para José, o transformando em um líder influente. A questão permanece: com quem você compartilha suas bênçãos? Você está revelando suas vitórias para aqueles que irão menosprezar suas conquistas? Ou você está celebrando seus dons divinos com aqueles que guardam ressentimentos e ciúme? Lembre-se de que aqueles que são guiados por desejos terrenos muitas vezes plantam sementes de conflito, discórdia e amargura. Alinhar-se com essas pessoas e esperar que elas se alegrem com suas bênçãos pode ser um esforço fútil. As bênçãos de Deus são um legado sagrado e nem todos conseguem apreciá-las. Pessoas cheias de maldade poderão conspirar contra você, assim como os irmãos de José. Portanto, é fundamental discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Elas estão cheias de inveja ou amargura? É crucial compreender se andam alinhadas com o Espírito de Deus ou são movidas por desejos terrenos. A carta de Paulo aos Gálatas descreve os frutos da carne e do Espírito. Ele adverte contra ceder os desejos terrenos como adultério, fornicação, impureza, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, ira, conflitos, sedições, heresias, inveja, assassinato, embriaguez e imoralidade. Aqueles que plantam tais sementes não podem participar do reino de Deus. Portanto, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, é prudente exercer sabedoria ao compartilhar essas boas novas. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem. Embora seja uma alegria celebrar as bênçãos de Deus, lembre-se da história de José e escolha a discrição. É melhor deixar que a obra de Deus em sua vida seja revelada no tempo dele. O objetivo aqui não é causar medo, mas incutir sabedoria e compreensão. As bênçãos de Deus em sua vida são testemunho do seu amor. Quando chegar a hora certa, eles falarão por si. Até lá, quando Deus te abençoar, mantenha a boca fechada. Lembre-se, é Deus quem te eleva e, quando Ele o faz, nenhuma força na terra poderá te derrubar. Sansão, o poderoso juiz do Antigo Testamento, foi vítima da sua própria abertura. Seu coração cheio de amor avassalador o conduziu por um caminho de cegueira. Sansão confiou a Dalila o segredo de Deus de sua força, sem discernir o perigo que espreita por trás de suas investigações. Desta história, observamos uma lição comovente. Assim como a energia divina concedida a Sansão foi sua queda quando revelada, nossas bênçãos também podem se tornar nossos desafios quando compartilhadas de maneira imprudente. Se Sansão tivesse segurado a língua, seu caminho poderia ter sido muito diferente. Ao revelar o segredo de Deus, ele criou sua própria queda catastrófica. Uma queda que transformou uma existência outrora gloriosa em um fim trágico. As perguntas persistentes de Dalila foram um claro sinal de alerta que Sansão, apaixonado pelo amor, decidiu ignorar. Ela o testou 3 vezes e em todas as vezes ele vacilou, mas persistiu em revelar a verdade. A sua incapacidade de reconhecer estes sinais custou a ele a vida e o destino. Considere os relacionamentos em sua própria vida.
Talvez existam indivíduos que, embora envoltos em gestos amigáveis, tenham más intenções. Frequentemente há sinais que indicam seus verdadeiros motivos. Será que, assim como Sansão, você está deixando de lado esses sinais? Será que você está escolhendo compartilhar as bênçãos de Deus com essas pessoas, ignorando o potencial dano? Este é um cenário em que muitos de nós nos encontramos sem saber. Compartilhamos nossas bênçãos divinas com aqueles que secretamente nutrem animosidade. Mesmo quando a intervenção de Deus nos salvou das suas conspirações ocultas, persistimos em revelar os seus milagres nas nossas vidas. Sansão, apesar de ter recebido advertências claras, se entregou ao inimigo. Será que você está observando sinais em sua vida ou também ignorando as advertências divinas sobre aqueles que você considera amigos? Nossas vidas são sagradas, um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Como tal, é essencial ter discernimento sobre o que partilhamos e com quem. A história de Sansão serve como um lembrete crucial para não trocarmos as nossas bênçãos pela calamidade. Permita que sua vida reflita o poder transformador da salvação de Deus de maneira sutil, mas profunda. Nosso Salvador Jesus Cristo nunca sugeriu que ostentássemos nossas realizações terrenas, sejam elas os carros luxuosos que dirigimos ou as casas opulentas que possuímos. Tais jactâncias não têm peso no reino de Deus. O que realmente importa, o que ressoa com Deus, é compartilhar o testemunho da jornada da desolação espiritual para uma vida abundante em Cristo. O Evangelho é um farol de esperança para a humanidade. Compartilhe essa esperança. Compartilhe a promessa de salvação. Pare com a conversa frívola. Pare com o hábito fútil de discutir os assuntos dos outros. Há profunda sabedoria em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você não é obrigado a fazer companhia a quem não compartilha sua fé. Procure a companhia daqueles cujos corações vibram em harmonia com o amor de Deus. Há uma beleza inexprimível em estar na presença daqueles que transbordam do Espírito Santo. Esses indivíduos reacenderão sua chama espiritual quando ela estiver fraca. Eles compartilham a alegria de sua bênção, não por inveja ou orgulho, mas para louvar a Deus por sua benevolência. São eles que oram fervorosamente pelo favor de Deus sobre você, antecipando sua alegria compartilhada. Estas são as pessoas com quem você deve buscar comunhão. Não deixe que as emoções passageiras ditem sua escolha de amigos. Não julgue um livro pela capa. Confie na sabedoria divina de Deus para revelar a verdadeira natureza das pessoas. Deixe sua fé no Senhor te guiar em direção à companhia certa. E quando Deus derramar suas bênçãos sobre você, lembre-se, não é uma oportunidade para se exibir, mas uma oportunidade para se humilhar diante da magnanimidade de Deus. Nossas bênçãos são pérolas preciosas, que é melhor mantê-las protegidas daqueles que podem não valorizá-las, ou pior, difamá-las. Como sementes plantadas em solo fértil, deixe as bênçãos de Deus brotarem dentro de você, se manifestando sutilmente em seu crescimento e contentamento. Será que todos deveriam saber o que você está fazendo? Será que é o sensato sempre contar às pessoas o que está acontecendo em sua vida ou seus planos para o futuro? Nesse vídeo, compartilharei alguns dos principais motivos pelos quais você nunca deve se apressar em contar a alguém o que está fazendo. A internet e as mídias sociais incutiram e revelaram uma fraqueza em quase todas as pessoas pela atenção social. Isso expôs a profunda necessidade que muitos de nós temos de atenção e validação. Não apenas isso, mas também o nosso orgulho. Tenho visto postagens nas redes sociais de anos atrás sendo usadas para chantagear e causar polêmicas nas pessoas hoje. Já vi pessoas revelarem coisas sobre si mesmas que mais tarde foram usadas contra elas. Este não é um único problema em questão hoje. Por mais que as redes sociais e a tecnologia tenham facilitado e continuem a facilitar tantas coisas boas, o seu abuso ainda é um grande problema. Como filho de Deus e como alguém que deve crescer em sabedoria, é importante que você saiba que estará do lado mais seguro, do lado melhor
e do lado vencedor se deixar que as pessoas saibam muito pouco sobre você. É isso mesmo. Não fale muito e você ficará do lado melhor. A Bíblia nos diz para amar todas as pessoas e ter certeza de que não devemos nada a elas. A única dívida que devemos continuar pagando é a dívida do amor. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros cumpriu a lei. Ao caminharmos em amor, demonstramos que de fato somos filhos de Deus. O amor é uma marca da nossa união com Deus. Ele mostra que conhecemos e amamos a Deus quando amamos aqueles que foram feitos à sua imagem. Permita-me corrigir um pequeno detalhe que acreditamos sobre o amor. O apóstolo Paulo destacou que era possível uma pessoa dar a vida sem amor. Isso significa que eu poderia chegar ao ponto de sacrificar minha vida por muitas outras coisas além do amor. Falsas convicções, medo, covardia, frustração, ambições egoístas, orgulho e assim por diante. O mundo pode hoje celebrar alguém por ser um herói ou um mártir, mas aos olhos de Deus, esse indivíduo pode simplesmente ter morrido por si mesmo e não pelos outros. Ele fez isso de uma maneira que parece que fez pelos outros, mas na verdade fez por si mesmo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor genuíno é puro e altruísta, entre muitas outras coisas. Mas o amor não é a aprovação de todas as coisas. O fato de você amar as pessoas não significa que vale tudo. O fato de você amar a todos não significa que aceita tudo o que eles fazem. O amor é muitas coisas, mas aprovar tudo, especialmente as coisas que não honram a Deus, mesmo que pareçam inofensivas, não é uma delas. Jesus nos disse que amar é dar a vida pelo amigo. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos diz os atributos do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor pode tolerar e proibir, mas isso não significa que aprova. O amor pode compartilhar para atender às suas necessidades, mas o amor não te capacitará a fazer o mal ou a se meter em problemas. Por que tive que discorrer e falar sobre o amor? Porque muitas vezes caímos no engano de que, como filhos do amor, devemos ser um livro aberto, mas isso não é verdade. É importante que você, filho de Deus, aprenda a andar na sabedoria do Espírito Santo e na verdade das Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus quer que você aprenda esta verdade hoje. Nunca conte a ninguém o que você está fazendo. Você deve observar aqueles com quem compartilha seu próximo plano de ação. Nem todo mundo está ao seu lado. Nem todo mundo vê as coisas da maneira que você vê. Nem todo mundo carrega suas convicções. E definitivamente, nem todo mundo se preocupa com você. Miqueias, capítulo 7, versículo 5, nos adverte estritamente a esse respeito. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Há apenas uma pessoa em quem você deve confiar, e essa pessoa é Deus. Ele não é apenas o mais seguro para compartilhar seus planos, mas também a pessoa mais capaz, pois ele tem o poder de te ajudar a levar esses planos até o fim. Aqui estão algumas razões importantes pelas quais você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. Suas visões e planos são pessoais antes de serem públicos. A Bíblia nos diz
em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Observe como o profeta Abacuque progride com esse texto. Primeiro ele vai a algum lugar para ficar sozinho e ouvir Deus. Então Deus responde e diz para escrever uma mensagem claramente, primeiro para si mesmo, depois para aquele que a lerá e a transmitirá. Você é a primeira pessoa a receber e entender o que Deus quer em sua vida. Os irmãos de José não entendiam nem sabiam do que ele estava falando e odiavam e queriam matá-lo por isso. Acredito que José aprendeu da maneira mais difícil a guardar suas visões para si mesmo, até que elas se tornassem sólidas e completamente compreendidas. É disso que o profeta Abacuque estava falando. Você deve ser seletivo com relação àqueles que traz para os seus planos. Caso contrário, estará se preparando para o fracasso. Agora, você pode compartilhar seus planos ou coisas que não entende com pessoas mais experientes e tementes a Deus ao seu redor, para que possa se beneficiar da sabedoria delas. No entanto, isso deve ser feito depois de você ter orado sobre o assunto, tendo recebido a orientação de Deus para compartilhar e então se organizado para perguntar apenas na área em que precisa de clareza, não revelando tudo o que tem em mente. Lembre-se, nem todos entenderão o que Deus está dizendo a você. E está tudo bem se estiver alinhado com a fé e a verdade da palavra de Deus. Portanto, tanto para o seu bem quanto para o deles, não conte a todos os detalhes do que você está fazendo. Algumas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses e podem querer te impedir. Você pode não acreditar nisso, mas o tempo e a oportunidade revelarão que muitas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses. Deixe-me dizer isso novamente, mas de forma mais explícita. Algumas pessoas foram plantadas em sua vida pelo diabo, ou estão sendo manipuladas por ele para te derrubar. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, deve ter me ouvido dizer isso. Você deve pedir a Deus que abra seus olhos para as pessoas que ele plantou em sua vida e para aquelas que o inimigo plantou. Dessa forma, você saberá com quem deve ter cuidado e a quem deve estar aberto. Já vi supostos amigos sabotarem os projetos dos outros por despeito. Já vi entes queridos arruinando o relacionamento de seus irmãos porque não suportavam vê-los encontrando o amor e a felicidade diante deles. Muitos estão com inveja, frustrados ou simplesmente rancorosos. Dizer a essa pessoa o que você está fazendo é se preparar para o fracasso. Você nunca deve cair nessa armadilha, não importa o quanto você os ame. Muitos não acreditam em você e anteciparão o fracasso para você. Outra razão pela qual você deve ter cuidado com quem compartilha seu próximo plano de ação é que algumas das pessoas a quem você pode decidir contar não acreditam em você. Elas podem te amar e se preocupar com você, mas não te veem da maneira que Deus te vê ou do potencial que você acredita ter. Esse é o tipo de pessoa que só torce e se identifica com você quando você vence. Enquanto você está construindo, eles anteciparão seu fracasso e esperarão ouvir sobre sua queda. Você deve confiar em Deus para te ajudar a apontar esse tipo de pessoa e evitá-la. Você precisa de pessoas em sua vida que acreditem em você e que torçam para que você vença. Não importa quantas vezes você fale ao longo do caminho. Muitos irão te desencorajar de seguir em frente. Você nem sempre deve contar o que está fazendo, porque muitas pessoas ao seu redor apenas irão te desencorajar. Às vezes, pessoas assim não necessariamente odeiam você. Talvez elas apenas tenham medo de ver você falhar. Ou talvez acreditem e saibam que você pode ter sucesso, mas seu sucesso afetará seu relacionamento com elas. Consequentemente, por motivos egoístas, elas mantêm você no mesmo lugar por anos, fazendo tudo o que podem para impedir que você siga em frente. Jesus teve que repreender o apóstolo Pedro
porque ele pensou que estava fazendo algo de bom ao dizer a Jesus para não morrer na cruz. Mal sabia ele que a morte de Jesus seria a salvação final da humanidade. Ele não sabia que estava impedindo que isso acontecesse ao tentar desencorajar Jesus. Por último, mas não menos importante, muitos não se importam com o que você está fazendo e, portanto, não lhe darão qualquer apoio. Às vezes, uma das razões pelas quais muitos de nós compartilhamos nossos planos com outras pessoas é para encontrar apoio. Desejamos orações, encorajamento e apoio. O suporte nos diz que não estamos sozinhos. Diz que estamos rodeados de pessoas que acreditam na nossa ideia. Isso aumenta a nossa moral e nos inspira. No entanto, você deve se certificar de que pessoas ao seu redor realmente se importam o suficiente para te apoiar. Até que você possa verificar se as pessoas se importam, você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. À medida que amadurece, você aprenderá que nem todo mundo ama ou se preocupa com você. Muitas pessoas só se preocupam consigo mesmas e como podem se beneficiar de você. É por isso que amizades genuínas são difíceis de encontrar. Se você encontrar uma, considere-se abençoado. É minha oração que Deus te conceda sabedoria e te separe das pessoas que não pensam nos seus melhores interesses e daquelas que não estão nos planos de Deus para a sua vida. O que Deus fez por você no passado não é nada comparado ao que Ele está prestes a fazer em sua vida hoje e no futuro. Mas quando Deus te abençoa, você deve aprender a não falar sobre isso para todo mundo logo de cara. Ao fazer isso, você está protegendo a si mesmo e sua bênção daqueles que não estão felizes com você. Muitos crentes não sabem disso, mas nem todos estão felizes com você. Tenho um amigo que recentemente é vítima disso. Demorou muito tempo para ele perceber que andar em amor como um filho de Deus não significa estar muito aberto a todos ao seu redor. Ele era usado e maltratado pelas pessoas porque pensava que, como as intenções dele eram boas para com elas, as delas eram para com ele. Mas esse não era o caso. Se lembra que Jesus nos disse para sermos gentis como as pombas, mas sagazes como as serpentes? Mateus capítulo 10, versículo 16. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. A pomba é conhecida por ser inofensiva em muitos níveis. A cobra, por outro lado, é por sua capacidade de se mover furtivamente. Quando Jesus estava conversando com o líder judeu Nicodemos, ele disse que os nascidos do Espírito de Deus são como o vento. Você não pode realmente dizer para onde ele está indo ou de onde vem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som, mas não se sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Meu amigo e minha amiga, a profundidade e sustentabilidade da próxima bênção que chegará à sua vida podem depender desta mensagem, e te encorajo a prestar atenção nela. Como filho de Deus, você precisa entender quando a palavra de Deus alerta sobre ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Agora, para equilibrar esta verdade, essa não é uma mensagem dizendo para você suspeitar que tudo e todos são uma ameaça. Não estamos clamando paranoia, mas discernimento. O crente, pelo Espírito de Deus, foi chamado a testar os espíritos por trás das coisas e das pessoas, a saber quando falar e quando calar, quando agir ou não agir, e a saber com quem compartilhar algumas coisas e de quem se afastar. Essa mensagem é necessária hoje, especialmente com a influência da internet e das redes sociais. Quase tudo hoje em dia passa nas redes sociais. As pessoas compartilham suas localizações, programações diárias, compromissos. Na verdade, você pode prever muito sobre muitas pessoas por meio das coisas que elas compartilham. Infelizmente, muitos ficam desapontados e arrependidos depois de compartilhar bênçãos com as pessoas erradas. Nem tudo sobre você deve ser conhecido por todos. O Espírito de Deus conhece você e conhece os corações e intenções das pessoas ao seu redor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar cada pessoa de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. É uma questão de que o Espírito Santo sabe e está orientando você a fazer, e não do que seus olhos estão vendo ou seu cérebro lhe diz. Por exemplo, eu já fui levado a confiar algumas questões secretas a pessoas fora da minha família.
Isso não significa que eu tenha menos amor à minha família. O Espírito Santo conhece aqueles que conseguem lidar com as coisas que você está compartilhando e aqueles que não. Conhece aqueles que podem se tornar instrumentos nas mãos do inimigo contra você, mesmo sem eles saberem. Você sabia que algumas pessoas ficam irritadas com você sem nem saber por quê? Algumas pessoas simplesmente te odeiam. Talvez tenham ouvido algo sobre você ou alguém plantou essas sementes por conta do preconceito. Algumas pessoas até herdam preconceitos. Todas essas coisas, na verdade, não vêm delas, mas do diabo. O apóstolo Paulo certa vez solicitava orações da igreja em relação ao avanço do evangelho. Ele pediu que também orassem para Deus e guardasse ele e sua equipe de homens ímpios que às vezes se disfarçam de crentes. No livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: Ore também para que sejamos salvos das garras dos homens maus, pois nem todos amam o Senhor. Há muitos anos, uma velha amiga minha desfrutava do favor e das bênçãos de Deus em sua vida. Da escola aos relacionamentos, das finanças à fé, ela foi abençoada. Quase todos os domingos, na igreja, ela tinha um testemunho para compartilhar. Esta era uma jovem que, como todos os outros jovens da igreja, estava apenas começando a vida, mas já realizava suas conquistas. E adivinha, nem todos que aplaudiram durante seus testemunhos ficaram felizes com ela. Fiquei chocado quando um dia ela me disse que alguém confessou que nem sempre ficava feliz quando ela prestava seu testemunho. A pessoa também disse que não era o único e que havia outros que pensavam da mesma forma que ele. Você pode ou não se identificar com isso, mas a verdade é que nem todo mundo está feliz por você. Portanto, Deus está usando essa mensagem para dizer que quando a próxima bênção chegar, não fale sobre ela. Significa que você não deve prestar testemunho? Não é isso, mas deve aprender que uma das qualidades da sabedoria é que ela seleciona suas batalhas. Você não quer estar em um escritório onde seus colegas não estão felizes porque você parece ser o único a ser favorecido. Lembre-se que você não pode agradar a todos. Você pode tentar distribuir os favores, mas eles podem acusá-lo de acumular alguns dos benefícios enquanto compartilha apenas algumas coisas. Nem todos temem a Deus, meus amigos. Sim, você teme, mas nem todos. O que você está fazendo agora? Que esforços você está fazendo no trabalho? Bom, onde quer que esteja, Deus te abençoará porque você é seu filho. Ele vai te proteger. Essa é sua herança como filho de Deus. Ele mesmo disse isso em Êxodo capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água e tirará do nosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos seus dias. E em Isaías capítulo 54, versículo 17, ele também diz: Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como filho de Deus, você é uma semente de Abraão e um herdeiro das promessas de Deus. Porém, se o mesmo Deus nos alerta para termos cuidado com quem compartilhamos as informações de nossas vidas, devemos entender o porquê. Sansão compartilhou o segredo da sua força com alguém que amava, sem saber que isso levaria à ruína. Lembre-se de que eu disse que somos chamados ao discernimento e não à suspeita. Esse discernimento funciona com a sabedoria de Deus. É a capacidade de saber o que fazer na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Lembro novamente que nem todos os homens temem a Deus. A Bíblia nos diz para sermos tardios em falar, tardios em irar e rápidos em ouvir. Esse é o segredo para se proteger dos danos que o inimigo pode trazer à sua vida. Sendo assim, o que Deus está dizendo para você fazer e como você deve fazer isso? Deus diz para ter cuidado ao compartilhar informações sobre as bênçãos em sua vida. Não compartilhe o que não é importante ou útil para uma conversa. Deixe que as próprias bênçãos falem. Não é da sua conta anunciar a todos quanto você ganha, com quem envolve as visões que Deus te deu ou a bênção prometida que você espera. Em vez disso, guarde para ti. Não siga tendências das mídias sociais. Você foi chamado para ser diferente como filho de Deus, completamente guiado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras de desenvolver o discernimento é passar tempo orando, jejuando e pedindo esse dom ao Espírito Santo. Ter espírito de discernimento não significa que você será capaz de ler os pensamentos das pessoas enquanto caminha pela rua. A principal maneira pela qual o discernimento funciona é que nos dá a capacidade de sentir as intenções mesmo sem conhecer os detalhes. Se Deus revelar as informações, tudo bem. E se não fizer isso, tudo bem também.
Antes de compartilhar informações sobre suas bênçãos, peça orientação ao Espírito Santo. Saiba o que dizer e para onde parar. Não diga mais do que ele permite, para não dar espaço ao inimigo para prevalecer sobre você. Deixe Deus te abençoar e fazer de você a bênção que você deve ser. Você já teve um sonho que te deixou inseguro? É bastante comum nos preocuparmos com a natureza dos nossos sonhos e nos perguntarmos se eles podem ser uma forma de Deus se comunicar conosco, nos guiando para determinadas ações. Curiosamente, pesquisas científicas confirmam que cerca de 95% dos sonhos escapam da nossa memória quando saímos da cama. Não é interessante? Isso acontece porque diversos fatores influenciam o conteúdo dos nossos sonhos. No entanto, os sonhos que exploraremos neste vídeo não são facilmente esquecidos. Esses sonhos se destacam dos demais, deixando uma impressão duradoura. Hoje estarei revelando os 5 principais sonhos que sinalizam o chamado de Deus para você. É uma bênção ter você aqui e ao final deste vídeo você entenderá por que tem tido alguns sonhos específicos. Meu amigo e minha amiga, compreender esses sonhos é crucial, pois eles indicam um chamado divino. E estou animado para compartilhar quais passos você deve seguir ao perceber esses sonhos significativos. Fique ligado e vamos explorar as mensagens profundas que esses sonhos carregam para a sua jornada. A Bíblia nos ensina que os sonhos podem ser preditivos. Eles têm o potencial de revelar o que está para acontecer ou de oferecer dicas sobre eventos futuros. A Bíblia também está repleta de histórias de pessoas que tiveram sonhos significativos e esses sonhos desempenharam um papel fundamental na definição do curso de suas vidas. Ao explorar os nossos sonhos através das lentes das Sagradas Escrituras, podemos descobrir informações valiosas que servem como ferramentas úteis para navegar na nossa jornada na vida. Essa mentalidade nos permitirá alinhar nossas ações com a orientação de Deus, proporcionando clareza e direção para o nosso caminho a seguir. Antes de mostrar esses 5 principais sonhos, vamos ver o que são os sonhos e até que ponto eles podem ser verdadeiros. Uma questão comum que surge com frequência é se Deus se comunica por meio dos sonhos. A resposta é sim. A Bíblia afirma que Deus usa os sonhos como um meio de comunicação não só com os cristãos, mas também com os não cristãos. Tomemos, por exemplo, o sonho do faraó, um exemplo poderoso onde Deus cumpriu suas promessas a José através de um sonho. Apesar do faraó ser um incrédulo, o sonho era válido, mostrando que Deus pode realmente falar com aqueles que não seguem a fé cristã. Da mesma forma, no livro de Daniel encontramos o relato do rei Nabucodonosor, que estava perturbado por um sonho esquecido. Apesar de consultar seus sábios, astrólogos, filósofos e cientistas, o sonho permaneceu ilusório. Contudo, através das orientações de Daniel e seus amigos, Deus revelou o sonho, fornecendo tanto o sonho quanto sua interpretação ao rei. Estes exemplos ilustram que Deus se comunica através de sonhos, mesmo com os que não creem. Se isto é verdade para aqueles que estão fora da fé cristã, certamente também se aplica aos crentes. Em muitos casos, os sonhos servem como um canal significativo, através do qual Deus transmite mensagens aos seus filhos. Joel, capítulo 2, versículo 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Este versículo enfatiza que sonhar é uma das maneiras pelas quais Deus fala ao seu povo, proporcionando direção e orientação. A Bíblia deixa claro que Deus é quem dá sonhos. Ele usa os sonhos como um meio de comunicar suas intenções, compartilhar mensagens ou fornecer instruções às pessoas. Considera os exemplos de José, que recebeu sonhos sobre o seu futuro e o plano de Deus para ele, e Salomão, que teve um sonho onde Deus expressou seu prazer com ele. Outro exemplo notável é José, marido de Maria, que recebeu vários sonhos contendo instruções cruciais para salvaguardar a vida da criança Jesus. No entanto, é essencial emitir uma forte nota de cautela. Embora Deus ainda possa falar através de sonhos hoje, devemos ser cautelosos e compreender que a Bíblia está completa, revelando tudo o que precisamos saber até que Jesus volte.
isso não significa negar a possibilidade de Deus usar sonhos para se comunicar conosco. Mas hoje em dia, Deus sempre usará a Bíblia para falar conosco antes de qualquer sonho. Contudo, qualquer mensagem, independentemente da sua forma, deve se alinhar completamente com o que Deus já revelou na sua palavra. Os sonhos não podem substituir a autoridade das Escrituras em nossas vidas. A Bíblia continua sendo a maneira mais verificada e precisa de Deus falar com seus filhos. Agora vamos nos aprofundar nos 5 principais sonhos que indicam o chamado de Deus para uma tarefa significativa em sua vida. Venha comigo enquanto analisamos percepções valiosas que podem lançar luz sobre o propósito divino que se desenrola em sua jornada. O primeiro sonho é pregar ou compartilhar o Evangelho. Sonhar em pregar ou compartilhar o Evangelho é um indicador poderoso de que Deus pode estar chamando você para o trabalho ministerial. É um sonho notável, muitas vezes servindo como uma previsão do que Deus prevê para o seu futuro. Se você tem esse tipo de sonho com frequência, meu amigo e minha amiga, recomendo fortemente que você o considere e examine em espírito de oração, pois pode ser um sinal divino de que Deus está chamando você. Mas observe que ter esse sonho não é necessariamente um apelo imediato à ação. Em vez disso, pode ser uma inspiração gentil de Deus, instando você a se preparar adequadamente para uma tarefa significativa no futuro. Reflita em Romanos capítulo 10, versículo 15, que afirma: "E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." A partir disso, entendemos que os pés de um pregador podem suportar o desgaste causado pelos quilômetros que viajou para espalhar a mensagem da cruz. Apesar da aparência física, esses pés são considerados os mais bonitos diante de Deus, porque estão empenhados no trabalho essencial e maravilhoso de compartilhar as boas novas. Isso nos levará ao segundo sonho de que Deus está chamando você para uma grande missão. O próximo são os sonhos com anjos. Os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são apenas mensageiros de Deus, mas também servos de todos nós que somos herdeiros da salvação. Algumas pessoas frequentemente passam por interações com os anjos de Deus em seus sonhos. Se você estiver tendo esses sonhos, é essencial reservar um momento para reflexão pessoal e intensificar suas orações. Esta poderia ser uma indicação clara de Deus sobre uma grande tarefa que Ele deseja que você cumpra ou que Ele está tentando te guiar em uma direção específica. Considere a história da esposa de Manoá, que teve um encontro notável com um anjo. Este mensageiro divino forneceu instruções sobre o nascimento e a vida de Sansão. Quando Deus envia seus mensageiros, seja em sonhos ou na vida real, é nossa responsabilidade prestar muita atenção às mensagens que eles trazem, pois muitas vezes elas são a chave para a próxima fase de nossas vidas. Reflita sobre o exemplo de Moisés, que encontrou um anjo do Senhor, não em um sonho, mas através de uma sarça ardente. Este encontro marcou o início de uma tarefa significativa que Deus tinha para ele, conforme registrado em Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: "Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?" Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Da mesma forma, pense em José, a quem o Senhor apareceu em sonho para instruí-lo sobre a segurança do menino Jesus, conforme mencionado em Mateus capítulo 2, versículos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: "Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino." Esses casos enfatizam a importância dos anjos na transmissão das mensagens de Deus e guiando os indivíduos em direção às suas atribuições divinas. Passemos ao terceiro sonho, que é receber uma Bíblia. Muitas pessoas frequentemente sonham em receber um exemplar da Bíblia e isso pode significar que Deus está confiando a você o ministério da palavra.
pode indicar um plano único que Deus tem para você na divulgação de seus ensinamentos. Se você tem esses sonhos com frequência, é aconselhável dedicar um tempo de oração buscando entender as intenções de Deus para a grande missão que Ele pode ter para você. Considere o exemplo do profeta em Ezequiel, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde Deus o instruiu a comer um pergaminho antes de falar ao povo de Israel. Este ato simbolizava absorver e internalizar a palavra de Deus antes de compartilhá-la com outras pessoas. Se você sonha que está recebendo a Bíblia ou um pergaminho, isso pode ser um sinal de que Deus está te chamando para pregar sua palavra, como chamou o profeta Ezequiel. Essa passagem diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Esse tipo de sonho significa um chamado divino para compartilhar a palavra de Deus e é crucial buscar maior compreensão e confirmação de Deus. Agora, vamos explorar o quarto sonho, que é encontrar um pregador. Se você sonha frequentemente com um pregador específico, preste atenção, pois essa pode ser uma forma de Deus indicar um chamado especial para você. Nesses sonhos, o pregador pode fornecer orientação, instrução ou encorajamento, servindo como uma mensagem divina ao seu coração sobre ser designado para uma tarefa única. Tome nota do ministério, da mensagem e do método do pregador, pois eles podem conter pistas sobre o seu próprio chamado. Por exemplo, se o pregador se destaca no ministério de ensino, isso pode ser um sinal de que Deus está te conduzindo para uma função de ensino semelhante. Alternativamente, se o pregador tiver um testemunho de superação, de um passado desafiador, isso pode significar que Deus planeja te usar poderosamente, apesar de suas próprias lutas passadas. Às vezes, esses sonhos podem ser uma oportunidade para você aprender lições valiosas com os ensinamentos do pregador. Vamos passar para o quinto sonho, o óleo da unção. Sonhar em ser ungido por um pastor, ministro do Evangelho ou mesmo por um anjo do Senhor é um poderoso sinal de que Deus está separando ou chamando você para uma tarefa específica. Quando você tem esses sonhos, é crucial recuar, refletir e buscar a compreensão de Deus sobre o propósito desses sonhos. A unção significa que Deus está confiando a você uma missão específica. Lembre-se do significado da unção na consagração dos sacerdotes, conforme mencionado em Êxodo 29, versículo 7. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Isso é um ato sagrado, simbolizando os escolhidos de Deus para as tarefas específicas. O próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo após seu batismo, conforme registrado na Bíblia. Considere as palavras do profeta em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A unção, seja ela experimentada em sonhos ou na vida real, é uma indicação significativa do chamado e da capacitação de Deus para um propósito específico. Confie em Deus, busque sua orientação e aguarde clareza na tarefa que Ele tem para você. Concluindo, esses 5 tipos de sonhos podem servir como sinais significativos de que o Senhor pode estar chamando você. É importante reconhecer e considerar cuidadosamente estes sonhos, mas a necessidade de alinhá-los com os ensinamentos das Sagradas Escrituras é igualmente crucial. As mensagens de Deus, quer sejam transmitidas através de sonhos ou outros meios, estarão sempre em harmonia com a Bíblia. Se você já teve um sonho e sentiu que poderia ser uma mensagem de Deus, reserve um tempo para examinar a palavra de Deus em espírito de oração. Certifique-se de que seu sonho esteja alinhado com a Bíblia.
Se isso acontecer, então considere em oração a resposta apropriada ao que Deus pode estar comunicando a você. Lembre-se, sempre que alguém teve um sonho de Deus na Bíblia, o significado sempre ficou claro. Deus garante que suas mensagens sejam compreendidas. Que Deus te abençoe e te guie enquanto você navega pelas mensagens que Ele pode estar transmitindo a você por meio de seus sonhos. Em nome de Jesus, amém. Permaneça fiel à sua palavra, meu amigo e minha amiga, busque a orientação de Deus e confie na sabedoria que vem dele ao discernir o caminho que Ele traçou para você. Na nossa jornada de fé, é fácil imaginar os ataques espirituais como eventos dramáticos, quase cinematográficos. Mas a realidade é muitas vezes muito mais sutil e insidiosa. Ao contrário das representações grandiosas que vemos na mídia, a guerra espiritual nem sempre vem acompanhada de uma voz estrondosa ou de um demônio visível. É fundamental compreender que o inimigo, o diabo, opera principalmente através do engano, preferindo passar despercebido, sussurrando mentiras e dúvidas em nossas vidas. Considere as formas sorrateiras como esses ataques se manifestam. Frequentemente, eles se assemelham aos desafios comuns da vida, mas com uma peculiaridade. É como caminhar em meio a uma neblina, sem perceber que ela está lentamente desviando você do seu caminho. Você pode começar a enfrentar uma série de acontecimentos infelizes, um após o outro. De repente, você está lidando com uma série de problemas. Perder emprego, passar por tragédias familiares ou acidentes inesperados. Parece que você está preso em uma tempestade sem fim e a cada trovão, seu foco se desvia ainda mais de onde deveria estar, em Jesus. Mas é aqui que reside a verdadeira batalha, a maneira como você responde a essas coisas. Essas ondas implacáveis de problemas visam distrair você e inundar seu coração com desespero e dúvida. Qual é a intenção do diabo? Desviar o olhar da solução que é sempre Jesus. Lembre-se, quando está focado nas tempestades ao seu redor, você pode facilmente começar a afundar no medo e na desesperança. Vamos nos inspirar na história de Pedro andando sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Pedro vê Jesus e sai do barco com fé. Inicialmente ele está indo muito bem, mas no momento em que tira os olhos de Jesus, as ondas o dominam e ele começa a afundar. Esse momento nos ensina uma lição vital. Quando as ondas de ataques espirituais aumentam, quando você se sente mal e que está se afogando nos problemas desse mundo, a chave é manter os olhos firmemente em Jesus. É esse foco inabalável nele que te manterá à tona. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sentir oprimido pelas repentinas tempestades da vida, lembre-se de Pedro andando sobre o mar. Mantenha seus olhos em Jesus. Nele, você encontrará força para permanecer firme contra essas correntes ocultas. No meio da nossa jornada, há um sinal sutil, mas profundo, que muitas vezes passa despercebido. O ressurgimento de velhos hábitos. Imagine que você está no caminho da transformação, abraçando um novo modo de vida em Jesus Cristo. Você se arriscou, foi batizado e se comprometeu com uma vida de retidão. É como emergir de uma crisálida, onde o velho eu dá lugar a uma existência nova e piedosa. Mas aqui está o problema: a transformação é uma jornada e não um destino. O diabo, com seu jeito astuto, não está disposto a te liberar tão facilmente. Pense nisso como um cabo de guerra espiritual. Você está puxando para uma vida de retidão, e lá do outro lado está o diabo puxando você de volta aos estilos de vida e hábitos passados. É uma batalha de vontades, onde velhos amigos podem reaparecer disfarçados de boas intenções, mas sutilmente empurrando você para erros do passado. Essas não são meras coincidências, são movimentos calculados em um jogo de xadrez espiritual com o objetivo de atrapalhar o seu progresso. Considere a parábola do semeador em Mateus 13, onde Jesus fala sobre sementes que caíram entre espinhos. Essas sementes brotam, mas os espinhos, as preocupações da vida e o engano da riqueza, a sufocam, impedindo o crescimento frutífero. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual, recebendo a palavra com alegria, mas as complicações dos hábitos passados e as plantas espinhosas dos velhos vícios podem sufocar nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental estarmos atentos às amizades que mantemos. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para frente, não daquelas que te arrastam de volta às sombras do seu passado. Escolha um progresso em vez da regressão, a luz em vez das trevas. Cuidado também com o isolamento, pois é uma tática do manual do diabo. Lembre-se, na união reside a força. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20:
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para navegar sozinhos na jornada da vida. Prosperamos na comunhão com outros verdadeiros cristãos e na força coletiva de uma comunidade enraizada na fé. Nesse caminho que chamamos vida, especialmente como escolhidos de Deus, chega um momento em que um pesado manto parece cair sobre nossos ombros. Esse não é apenas um manto qualquer. Ele é tecido com fios de desânimo e tingido com a profunda cor da depressão. É mais do que um mero dia ruim, é um sinal claro de um ataque espiritual direcionado ao seu coração e ao seu espírito. Imagine isso, sua alegria, antes brilhante como o sol da manhã, começa a diminuir. Sua esperança, que antes era sólida como uma rocha, começa a desmoronar como areia. É como se a própria fé, que tem sido a sua luz, parecesse tremer num vento implacável. Você se sente sobrecarregado, como se estivesse carregando uma montanha nas costas e tudo ao seu redor parece cinza e sem cor. Mas aqui está o ponto de virada na nossa história. Não estamos indefesos. Dentro de cada um de nós arde o fogo inextinguível do Espírito Santo. Essa presença divina é a nossa fortaleza contra esses ataques invisíveis. O diabo, com todos os seus esquemas astutos, pretende extinguir a nossa luz interior, mas o que ele esquece é que a nossa luz é alimentada por uma fonte eterna. O campo de batalha não é de carne e osso, é uma arena invisível onde as forças espirituais se chocam. Como guerreiros da fé, a nossa armadura não é forjada por mãos humanas, ela é dada pelo próprio Deus. Essa armadura nos protege não apenas nas batalhas que vemos, mas também naquelas que não vemos. Quando sentimos esse peso do desânimo, isso é um chamado às armas. É hora de nos ajoelharmos em oração, pedindo a Deus que reabasteça as nossas forças, que nos envolva numa paz que está além de qualquer compreensão terrena e que reacenda a alegria e a esperança dentro de nós. Lembre-se, a paz de Deus é como um rio. Flui, refresca e traz vida aonde quer que vá. E não vamos esquecer o poder do companheirismo. Estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo. Suas orações e palavras de encorajamento são como um bálsamo para a alma cansada. Juntos formamos uma corrente inquebrável de fé, elevando uns aos outros quando um de nós vacila. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, quando a paz parece um sonho distante e o estresse se apega a você como uma segunda pele, saiba que não são meras coincidências. É um cabo de guerra espiritual para o seu coração. A vontade de desistir, a luta na sua vida de oração, o sentimento de desconexão na sua comunidade, o esgotamento da sua energia e a perda de motivação, tudo isso são sinais que mostram que o diabo está tentando te desviar da sua posição, que é o caminho de Deus. Mas aqui está a sua arma secreta. Os ataques do diabo são uma prova da sua importância no grande plano de Deus. Você está sendo um alvo porque é uma ameaça para as trevas com a sua luz. Então, quando você se sentir pesado, nesse manto de desânimo, lembre-se, isso não é um sinal de derrota, mas um chamado para se levantar e um lembrete do seu valor nessa guerra espiritual. Nas trincheiras da nossa jornada espiritual há um indicador sutil, porém profundo de um ataque espiritual, o peso repentino da oração. É como se do nada nossas orações parecem escalar montanhas íngremes e intransponíveis. Cada palavra um passo trabalhoso, cada apelo um suspiro ofegante. Não se trata daqueles dias comuns em que nosso ritmo espiritual parece errado. Não, isso é diferente. É como tentar falar em meio a uma névoa densa, onde até a oração mais simples parece um grito de guerra. Vamos falar a real aqui. É fácil cair em uma rotina onde falar com Deus se torna uma tarefa que continuamos adiando na nossa lista de tarefas. Mas não se trata de mera preguiça ou cansaço espiritual. É a resistência tangível no ar, do tipo que deixa o coração pesado e o espírito cansado. É uma guerra entre a carne e o espírito, onde a estratégia do diabo é cortar a nossa linha vital, a comunicação com Deus. Nesses momentos em que a oração parece mais difícil, é quando ela é mais necessária. Não é apenas uma batalha de palavras, é uma luta pela conexão da sua alma com o seu Criador. O próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse que algumas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É nesses tempos de seca espiritual que devemos ir mais fundo, jejuando com uma ferocidade que corresponda ao nosso fervor na oração. Imagine o seguinte: nos momentos tranquilos de luta, quando você se sente mais desconectado, essa é a sua chance. Não é um sinal para recuar, mas um apelo às armas. É o momento de intensificar suas práticas espirituais, não por medo, mas por fé. Ao mantermos nossos sentidos espirituais aguçados, olhos e ouvidos abertos às mudanças sutis na nossa atmosfera espiritual,
Não estamos apenas nos defendendo, estamos lançando um contra-ataque. O diabo pode jogar desespero, colocar o desânimo sob o disfarce de probabilidades esmagadoras, mas lembre-se do apóstolo Paulo. Náufrago, apedrejado, açoitado, preso e espancado, ainda assim, não quebrado. Sua jornada não foi apenas de provações físicas, mas de triunfos espirituais. A sua resiliência é uma prova do poder que existe dentro de nós, o poder de transformar o que parece ser uma derrota espiritual numa transformação de força divina. Doenças físicas, turbulência emocional e batalhas mentais podem parecer eventos aleatórios na vida, mas às vezes são mais do que isso. Podem ser táticas do diabo para nos desviar do nosso jogo espiritual, mas aqui está a nossa arma secreta, o poder indomável de Deus dentro de nós. Ao nos voltarmos para Ele, buscando força e proteção, não estamos apenas sobrevivendo a ataques, estamos construindo uma fortaleza espiritual. Guarde seu coração e sua mente, esteja vigilante sobre o que você deixa entrar em sua vida. Influências e comportamentos mundanos não são apenas más escolhas, podem ser portas abertas para ataques espirituais, mas não deixe o medo ser seu guia. Em vez disso, deixe que esses momentos sejam um catalisador de crescimento, uma oportunidade para aprofundar a sua confiança e fé em Deus. Você já sentiu como se do nada a vida simplesmente jogasse uma bomba em você? É nisso que estamos mergulhando hoje. Imagine isso, em um momento, tudo está calmo e de repente é como se uma tempestade atingisse sua vida. Mas não é qualquer tempestade, é uma tempestade que parece ser um propósito, uma direção, quase como se tivesse você como alvo. Não é azar ou acaso, é um sinal claro de ataque espiritual, especialmente para os escolhidos de Deus. Veja, as batalhas que enfrentamos não são apenas o que vemos e tocamos. Elas não são apenas sobre o aqui e agora. Nossa verdadeira luta é contra forças invisíveis, aqueles governantes e poderes no reino espiritual. É uma batalha tão real quanto possível, travada não com armas físicas, mas com a armadura espiritual. Agora, quando essas mudanças inesperadas na vida nos atingem, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas lembre-se, essa não é apenas uma batalha, é um chamado às armas. É um chamado de Deus para despertar, dizendo para não confiarmos na nossa força, mas na dele. Nesses momentos, a nossa fé precisa ser como uma âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Vejamos sempre a Bíblia, a palavra que nos guia nesses tempos tumultuados. Ela está repleta de sabedoria, orientação e promessas, que são como um farol no escuro. E não se esqueça do poder do companheirismo. Cerque-se de verdadeiros cristãos. Eles são o seu batalhão, o seu sistema de apoio, prontos para erguer e encorajar você em sua caminhada com Deus. Lembre-se, essas mudanças repentinas na vida podem parecer obra do diabo, mas com Deus, ao nosso lado, a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma garantia. Quando as coisas parecem caóticas, quando a paz e a clareza parecem memórias distantes, isso é outro sinal revelador de um ataque espiritual. Mas não estamos indefesos. O diabo pode ter como objetivo roubar, matar e destruir, mas estamos armados com algo muito maior, o poder e a autoridade que nos foram dados pelo próprio Deus. Não faça isso sozinho. Apoie-se em seus irmãos cristãos para oração e apoio. Busque aquela paz divina que só Deus pode dar. O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é o nosso guia através da névoa desses ataques. Escreva amém nos comentários se você crê nisso. Apegue-se às promessas de Deus e deixe o Espírito Santo te encher de clareza e consolo. E observe, enquanto você supera cada desafio espiritual na sua vida.